Então, João de Deus, esses pios você não encontra para comprar hoje, né? Ou Olha, tem? a única fábrica no Brasil é o Pios Muibo Coelho, de Cachoeira de Itapemirim. Eles fizeram uma exibição na Casa da Brasileira, aqui em São Paulo, e eu fui lá para ver, tem os estojos, tem aquelas coisas. Aí eu telefonei lá para Cachoeira de Itapemirim, pelo telefone que eu tinha na minha mão, o endereço, o número, né? Aí eu telefonei lá, falei, olha, eu gostaria de falar com alguém da fábrica de pássaros. Falou, aqui é fábrica de de pios de passarinho, Muibo Coelho, Cachoeiro de Itapemirim, terra do Roberto Carlos. Eu falei, aqui é João de Deus de Mauá, o rei dos reis. O homem só dá risada. Esses estojos eles fazem ainda até hoje, para quando as personalidades viajam para todos os lugares, os diplomatas, eles levam para mostrar a fauna brasileira que existia, né? E vai com um CD com os pios de passarinho, como é que funciona. Mas eu tento isso aí. Você sabe que São Bernardo e o grande ABC era a terra dos É passarinhos. A mesmo? terra dos passarinhos. Tem um professor, Rossini Tavares de Lima, Olha, ele é um professor do folclore brasileiro, ele já falecido. certo. Ele tem um espaço lá no Ibirapuera. Olha. E ele fala dos passarinhos de São Bernardo, quando São Bernardo abrangia toda a região. Ah, certo. Anos depois, eu fui conversar com o prefeito Higino de Lima, lá de Certo. São Bernardo, um Sim, caboclo sim. aqui da região, É, família Oliveira Lima, e ele me mostrou a coleção de pios dele. olha E só. eu gravei, eu estava com um gravadorzinho, eu gravei. Ele fez o que você fez aqui no estúdio do Diário do Grande ABC. Olha só. Ele falou: esse é o Nambu, esse Inhambu. não sei o É, quê, né, e tal. certo. Esse material, ele é falecido, foi passado para o serviço de memória, onde vocês se reúnem nas Ah, quartas-feiras, na certo, última certo. quarta-feira do mês. Os pios estão lá? Estão lá. Ah, eu vou falar com o Fala com Jorge. o Jorge, Vou fala falar com com o Jorge. a menina que cuida lá, É. você vai ver que Tá fazendo uma coleção bonita. exibição lá. E tem a gravação, tem a fita, É. o áudio do Higino de Lima, Olha. focalizou, porque ele era caçador. Eu Ah, perguntei para certo. ele, seu Higino, o senhor foi prefeito 5 anos, aqui foi vice-prefeito do Lauro Gomes, o senhor conhece toda a cidade? Aí ele respondeu, eu conheço todos os trilhos da cidade, Ah, os porque ele era trilhos. caçador, né? Então Olha ele só. percorria. Mas, João Certo. de Deus, a gente falou Mas das. dentro desse, desculpa te interromper, Sim, mas dentro desse propósito, pegando o gancho da sua história, a primeira pessoa que gravou os pios de passarinho no Brasil foi Johann Dalgar Fish, o inglês, veio no Brasil para gravar o Irapuru. O Irapuru tem uma história tão interessante que dizem quem ouvisse o cantar dele teria felicidade eterna. E quem pegaria uma peninha dele, então teria também assim, a fidelidade absoluta. Mas só os índios sabiam onde eles cantavam, porque eles só cantam 5 minutos no ano. E quem ouvir isso daí terá felicidade completa. Aí ele começou a gravar, aí ele quis gravar as piranhas também, acho que no rio Amazonas. Aí ele enfiou o microfone lá, a piranha veio, pegou o microfone e pegou. É até histórias interessantes, rapaz. João de Deus, você já deu aula de folclore nas escolas da região? Não, mas quando é época de memória do folclore, então, inclusive, a TV do sindicato, a TV Mais, TVT. TVT, eu estive lá para falar sobre o folclore, de algumas coisas que a gente conviveu, porque eu morava na Fazenda Tamoio, então as pessoas contavam aquelas histórias. Eu convivi com netos, aliás, bisnetos de escravos lá, que contavam as histórias, você entende? Então, a minha indignação, que eu sempre faço quando vou lá, é dizer que não se preserva a história do nosso folclore. Fala do Halloween, não sei o que não tem nada a ver com... Não fala do Jeca Tatu, mula sem cabeça, coisa e tal, isso, aquilo. E eu presenciei um desses folclore, porque eu contei para eles que uma ocasião nós fomos buscar ponta de cana para levar para as vacas que tinha num pasto lá perto de casa, uma cocheira. Então, quando nós estávamos no meio de lá, nós escutamos um barulho assim e passou um cavalo correndo, você entende? Aí eu fiquei com aquilo na memória. Quando cheguei lá na cocheira, o cavalo estava com o rabo trançado. E aí foi onde o Saci Pererê que fez aquilo. É, pode ser história, pode ser ficção, não. Mas foi o que eu presenciei e eu conto isso daí. Ficção ou não, tem que ser passado para essa juventude. É Agora, o exatamente. que não é ficção, João É, de Deus, é o que você faz anualmente. Eu guardo com muito carinho as suas cartas. certo. Todo Natal,
Olha, essa foi a última que eu recebi, Certo. referente a 2023, né? Aos queridos amigos, senhor Admir Médici, a senhora Ivete e o meu endereço. E um carimbo aqui, carteiro, desejamos Feliz Natal e bom ano para você e sua família. Leila, que está aqui com a gente, a querida companheira do João de Companheira. Deus, e João de Deus. Exato. E vem, além das informações normais de toda a carta, hoje ninguém mais escreve carta, né? É. Tem aqui as árvores de Natal estilizadas, o Certo. carimbo. E olha, no verso, ele já escreve, começa a escrever no verso. No verso. E vai falando, veja que história, e vai contando o caso. Internamente a gente vai abrindo, Santo André, mês de dezembro, querido irmão ou irmã em Cristo, e vai contando histórias. Ou seja, a coluna Memória nasce assim. Exatamente. Nasce assim. De repente ele encontra um documento. Ademir, você viu que documento bonito? Prefeitura Municipal de Santo André, administração Newton Brandão, 7 de setembro de 1971. Prêmio Concurso Independência do Brasil. Você encontrou e passa para gente. É verdade. Isso é memória, isso é folclore, Exatamente. isso é história brasileira. Assim como os arquivos musicais também retratam a história da música, memórias musicais, do nosso querido Clóvis, que esteve aqui com a sua esposa Solange, que traz para nós toda essa fidelidade de guardar, não só no coração, mas em papel também, essa história linda que foi contada aqui agora antes de mim. E você vê que time que está formado, hein? Poxa lá. Zé Clóvis, Zé Solange, Solange, o Marquito Riotto, Marquito falando Riotto, da Itália, Canta Itália. Canta Itália. O Pereira, Luiz Carlos Pereira, José Meu Carlos Deus, Pereira, Meu Deus do céu. né, de manhã, É. aos sábados, É. contando as histórias. As histórias. Quer dizer, o ABC está fervilhando. Está fervilhando. Então, mas o ABC, Ademir, é que não tem um departamento de cultura que preserve essas coisas. É um celeiro de violeiros, de pessoas de história, que conta a história, tudo. Mas tinha que ter uma pessoa que se dedicasse. Nós temos vários acervos espalhados por aí que não se preservam. O Galo mesmo, que você já esteve várias vezes. Walter Galo de Walter Ribeirão Galo, Pires. De Ribeirão Pires. A família de Oriunde, as ruas tem o nome dele, foram fundadores de vários locais lá. Ele tem um acervo de disco inimaginável. Eu pedi já para alguém ver aquilo lá, porque ele já está com quase 96 anos e ninguém vai preservar aquilo. Hora que Deus chamar ele, espero que não seja tão breve. Curso de rádio e TV. João Passajura. Ele trabalhou no teatro. Você vê o saudoso Lívio César, Livro César. que nós perdemos na pandemia. Na pandemia. O Lívio, ele chamava os trabalhadores de rua, né? E falava, o que você encontrar, me traz que eu compro. Dos carrinhos. Os carrinhos, né? Exatamente. E ele parte, né? Agora vamos falar do Clemente Maurinho. Ei, boa noite, Brasil! Clemente Maurinho. Brasil. Estou ganhando aqui do João de Deus um CD, né? Ah. João de Deus Martinez. Que fala do fã-clube do Clemente Maurinho. Maurinho, rapaz. Essas fotos retratam a festa de aniversário do programa, ainda na rua Tatuí, é a Rádio ABC. Hoje está lá no Espigão da Vila Júlia. Não, exatamente. No ano de 96. É verdade. Tá aqui você. Você não tinha cabelo azul ainda? Não, porque eu não usava aquele detergente líquido, né? Que ele faz eu lavar a louça. E um dia espirrou e ficou tudo azul assim, sabe? Eles estão se apresentando ainda? Estão se apresentando sempre mesmo, com dificuldade, porque são 2 horas de programa e o Maurinho, ele fabrica viola de coxo, viola aquelas frutas antigas, né? Tabaca, uma coisa assim. E é tão lindo o que ele tem lá. E
é a subsistência dele, além de ser aposentado, coisa e tal, né? Mas falando da Rádio ABC, quando era na Rua Tatuí, eu ia muito lá também naqueles tempos, então via os cantores lá, e de lá nós ia tomar café. Pedro Bento, Zé de Estrada, Tonico Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho. Era uma coisa gostosa. Tinha programa de auditório, inclusive, você entende? E a gente participava disso. E tem o programa do Valdecir Mattioli, que ainda preserva. Todas 5 horas da manhã ele 5 tá horas lá. da manhã. E ao vivo, né? Ao vivo. Como que é que ele fala do sertão? É o caboclo do sertão, né? Ranchinho, agora é Ranchinho do Valdecir. Ei, caboclão querido, coisa e tal. Meu amigo pessoal, desde a rádio comunitária, lá de São Paulo, que eu participava com ele. Você gosta mais de Santo André ou da usina Tamoio? Olha, para dizer a verdade, viu? Eu posso dizer uma coisa. A usina Tamoio, onde eu nasci, me criei, fui batizado, cortei cana, fui feliz com a minha família, permanece no meu coração. Mas o ABC me acolheu, então eu tenho uma gratidão muito grande pelo ABC, sem esquecer a usina Tamoio, que está dando uma pessoa interessantíssima lá, que o Brasil e o mundo vai conhecer logo, logo. Quem que é? Conta quem que... Olha, eu vou te falar, Ademir. Olha, nem sei como começar a história. O João de Deus está querendo manter em suspense, mas ele vai falar do técnico da seleção brasileira de futebol. Fala o nome. Sei lá. Dorival Júnior. Dorival Júnior. O Dorival Porque o Dorival Júnior é sobrinho do Dudu, que era de Araraquara. de Araraquara. Então é tudo usina Tamoio, perto de Matão, é isso? Um dia eu estava lá em Araraquara, né? Aí, olha, é Deus que me orienta, me coloca ali. Aí eu fui no mercado lá que era padaria e tinha um senhorzinho, né? Assim, eu mexo com todo mundo e eu vou apanhar, ela fala, né? Aí eu falei assim, ei, meu amigo, quando você morava em Tamoio, você comprava um filão de pão, não pegava filho. Ué, como é que você sabe que eu sou de Tamoio? Pois era o tio do Dorival Júnior, rapaz. É mesmo? Me levou na casa dele para conversar e tudo. É onde eu vou agora pegar uns detalhes da vida do Dorival Júnior. Bom, então vamos lá. Eu morava na Rua 1, Monte Alegre. As casas eram tudo padronizadas, que o Morgante fez. As casas eram um projeto socialista. Fogão de lenha, 2 quartos, chuveiro, tudo, quintal. Bom, então o que acontecia? Eu morava na Rua 1, eles moravam na Rua 2, que era próxima. Nós éramos vizinhos. O avô dele era o Gino Silvestre, que era o chefe da seção de ferragem. Você entende? Então, tinha tudo que a pessoa precisava, né? Ele tinha 2 irmãs, a Diva e a Doroti. Ele tinha o irmão que chamava Décio, que morreu no estado da jardineira, quando as professoras vinham de Araraquara para dar aula na fazenda Tamoio. A jardineira tombou e ele ajudou a salvar todas as pessoas, não tinha nada. Foi para casa, dormiu no outro dia, ele morreu, porque não tinha ainda aquela medicina para preservar, assim, ver o que a pessoa tinha na cabeça. Ele morreu. Então, o João de Deus, esse que vos fala, foi o único aí na missa de 7º dia, porque eu tinha pargata roda. Naquele tempo nós não usava essa calçada. Então eu fui designado com o uniforme da escola para representar a classe na igreja São Pedro da usina Tamoio. Então nós temos uma memória muito boa sobre o Dorival Júnior, que eu espero um dia encontrar com ele. Além da memória, eu tenho fotografia do pai dele, Dorival Silvestre. O apelido dele era Batom. Esse Batom, o Dorival Silvestre, foi a primeira pessoa a vir na fazenda onde nós vimos, com um radinho de pilha assim. Nós falamos, nossa, mas não tem fio. Não, isso daqui é da americana. O rádio transitorizado que estava começando, né? Então, para nós, era uma surpresa, um descobrimento assim, rapaz. Esse é o João de Deus, mas tem o lado triste. Volkswagen, você fez uma carreira na Volkswagen, metalúrgico, você trabalhou de inspetor de qualidade, é isso? Exatamente. É verdade que você conviveu com um nazista lá dentro? Ui, rapaz, foi sem querer, querendo, né? Quem que é? Franz Paul Stangl. Acontece, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, bom, eu entrei na Volkswagen 18 anos após acabar a Guerra Mundial. Então, entrei em 63. Na década de 60, essa pessoa já estava lá. Então, o que acontecia? Como eu inspecionava as campanas, que era o tambor de freio, e num dispositivo, e de vez em quando esse dispositivo emperrava, porque eu trabalhava sob pressão para medir o diâmetro interno e acabamento, coisa e tal.
Aí o meu feitor, Valdemar Capace, de São Bernardo, Capace, tem um restaurante Capace, batateiro. lá no Battistini. Exato. Falou, João, Eu acho que é o último restaurante é o último, típico mesmo lá da é rota o que resta. é o do Capace. Capace, então. Aí ele falou, vai dar lá 4 na oficina lá e traz uma ferramenta para desengripar. E eu ia lá, aí eu falava, perguntava para o peão lá, peão igual eu, né, trabalhador, ô, quem é o chefe aqui? É aquele alemão lá, como é que ele chama? É Franz. Ah, tá bom. Seu Franz, vim buscar uma ferramenta, por quê? Aconteceu isso, tá, pode levar. Aí ele falava assim, você é da onde? Eu falei, eu sou de uma fazenda lá do interior, mas o senhor não conhece, é de Araraquara, no Tamoio. E você trabalhou lá? Eu trabalhei, mas eu sofria muito, porque eu tinha que cortar cana. Saía da escola com 12 anos e ia cortar cana, né, seu Franz? Você não sofreu nada, meu filho. Quem sofreu fui eu. Foi porque o senhor teve alguma doença? Não, eu fui do exército alemão. Mas eu não entrava muito em detalhes, você entende? Mas eu já prenunciava que tinha alguma coisa escondida, porque, como eu leio muito, eu via que ele tinha um andar cadenciado, um cabelo tipo escovinha, tipo militar. E quando eu chegava no setor que eu trabalhava, eu falei assim, esse alemão está escondendo alguma coisa. Bom, o que acontecia? Ocorre que ele não trocou a identidade dele, assim como fizeram todos os criminosos de guerra que veio aqui para a América Latina, América do Sul, e foram para a Argentina, onde o Perón era um direitista também, que usava os métodos para matar os opositores. Então, muita gente veio ajudar ele. Então, em troca do saqueamento que o Hitler fez na Europa toda, museus, casas de arte, estátua, ouro, coisa, levava para lá, em troca disso, eles trocavam a identidade dele, menos do Franz Postan, que não trocou, e do José Mengele também, que não trocou, né? Então ele veio para o Brasil, porque a Volkswagen sendo alemã, seria fácil. Ele entrou lá e ficou de chefe da oficina. Mas eu nunca tinha pensado a projeção dele dentro desse processo da eliminação dos judeus. 900 mil judeus ele mandou para o campo de concentração. E tem mais, ele era encarregado de praticar a eutanásia, a morte rápida daqueles que não tinham condições de trabalhar nos campos de concentração, para fazer os edifícios, evidentemente. Era cego, aleijados, pessoas doentes mentais e homossexuais também. Se não dava tempo de matar na câmara de gás, eles matavam numa valeta lá, fuzilando, jogavam lá e enterravam, você entende? Então ele foi acusado de crime de guerra. Quando a Interpol esteve no Brasil, em 1971, ele foi preso. Você entende? Aliás, em 67 ele foi preso e foi deportado para a Alemanha lá, em Nuremberg, para ser julgado de crime de guerra, e morreu em 1971 na cadeia mesmo, devido a doença, coisa e tal, isso, aquilo. Mas eu pensando isso, eu falei assim, só fui descobrir quando passou no Jornal Nacional a história dele. Aí eu telefonei para quem? Para quem? Para quem? Para esse que está aqui do meu lado, Ademir Médici. Ademir Médici, eu não acredito, conheci esse homem. Aí Ademir falou assim, ele falando, Joãozinho, você é meu descobridor de tesouro, vou entrevistar você. E ele veio na minha casa, o Ademir, que está aqui na minha frente, sorrindo inclusive, e me entrevistou, isso é essa página do jornal. E foi aí que decorreu a história. Aonde a TV Record me procurou há 2 meses atrás para me relatar também essa história. Foi gravado no Domingo Espetacular. Então é isso que aconteceu na nossa vida. As coisas se sucedem sem você querer. E parece que Deus me deu esse dom de participar das coisas, você entende? Mas para quem não sabe, eu vou falar mais uma coisa aqui. O Ademir não vai gostar. Aí onde eu estou passando ali perto do Campinho de 7 de Setembro, no Santo André, perto da minha casa, eu vejo uma pessoa com uma máquina fotografando a tampa de um bueiro. Eu falei, o Ademir, o que você está fazendo? Joãozinho, descobriu uma tampa de bueiro de 1922. Eu falei, pelo amor de Deus. João de Deus, o rádio na sua vida. O rádio é tudo. Eu tenho um piloto, que está na minha casa, de 1922 também, que eu levei no Congresso de História, lá no Rio Grande da Serra, e fiz ele funcionar, porque é de válvula ainda, né? Ele esquenta, diz que é o chamado rabo quente. Depois que ele começa a falar, coisa e tal, é minha relíquia, que era dos meus pais. Aonde a gente escutava a BBC de Londres, e vinha muitas pessoas na minha casa, meu pai sendo espanhol, chefe dos pedreiros, então vinha polonês,
vinha muitos italianos, portugueses, vinha lá conversar com meu pai, aquela roda que antigamente tinha isso daí, né? Ficava escutando a rádio e comentando. E aí foi entrando na minha cabeça, e mesmo de criança, essas coisas aí que foi desenvolvendo, você entende? Então, esse material que o João de Deus trouxe, ele trouxe inclusive sobre o 9º Congresso de História do Grande ABC, que foi em São Bernardo. Gipem. Foi em 2007, o Certo. GIPEM participando. O GIPEM é o Grupo Independente de Pesquisadores. E agora passou 2 vezes, né, Santo André, 3 Certo. vezes Santo André. Esse ano de 2024 será o 15º Congresso de História Certo. em São Bernardo. Em São Bernardo. João de Deus, vamos propor aos organizadores, É. já está na hora de organizar em Tá. São Bernardo, São Bernardo, vamos lá. vamos propor uma mesa para falar de rádio. Rádio. E a gente juntar lá você, o Zé Clóvis, Zé Clóvis, o Pereira, Pereira, o Marquito Riotto, Marquito Riotto, para falar de rádio. de rádio. E mostrar um pouquinho. Na casa do João de Deus há um museu que funciona o ano inteiro. No final do ano é o presépio, mas o ano inteiro tem lá as coisas de João de Deus. Certo. Vamos levar isso lá para São Bernardo? Vamos levar. Você topa? Bastante. Vamos fazer um esquema legal? Vamos fazer. Levar o acervo para lá. Agora, conta uma piada para encerrar o programa, olhando na câmera. Ah, mas... Aí eu vou falar o que o Tinoco falou para mim, né? Nós estávamos no Teatro Municipal de Mauá, então nós ia cantar depois do Tinoco. Aí eu fui no camarim, o Tinoco estava lá, o Tonico já tinha morrido, né? Aí eu falei, ô Tinoco, como é que vai? Ei, João de Deus, você parece que me persegue mesmo, né? Falei, mas Tinoco, eu sou teu fã, rapaz, coisa e tal. Então, mas aqui tem gente muito atrapalhada, né? Mas por quê? O homem chegou pra mim e perguntou se é o Tonico ou o Tinoco. Eu falei, eu sou o Tinoco, por quê? Aí ele falou, qual de vocês dois que morreu então? João de Deus Martinez, com suas cartas. Ainda não entregou essas cartas? Não, eu já coloquei as que vão mais longe, né? Araraquara, São Carlos, Ibaté, Cambuí, Minas Gerais, Bragança Paulista, no Sul. Tem muita gente espalhada por aí, você entende? Então, devido ao procedimento do correio também é meio, desculpa, meio atrasado, então eu vou sair daqui e já vou levar todas essas cartas para encerrar a nossa missão, né? Então, ó, Augusto Pilon, Violeiro de Mauá. Jardim Aidê, Mauá. Espere, tá chegando a sua carta. O João de Deus vai colocar, tá saindo aqui da redação e ele vai colocar no correio. Quem mais? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, quem que é? Neide, Hélio e família, lá na Jardim Santa Lídia. Só da Mauá? Quem mais? Não, tem. Olha, Santo André, Aureliano José Soares, da rua Horácio Bento, lá em Santo André. O João de Deus está colocando no esse correio. É de tamanho. Esse daqui também tá legal, vamos ver. Escreve Aos aí. queridos amigos da colônia Monte Alegre, lá na fazenda Usina Tamoio. Meu Deus, quantas saudades, né, amigos? Tudo isso na capa da carta que o João de Deus e a dona Leila, que está aqui com a gente, fica o ano inteiro escrevendo para mandar, Começa em fazendo janeiro. história em memória. E Muito na semana obrigado. que vem, outro convidado. Esse grande ABC surpreende a cada semana, É um a celeiro. cada dia, a cada minuto. Até lá. Muito bem. Tá lá. Obrigado.